Boa noite. Boa noite. Graça e paz. No período da noite, às vezes que nós podemos estar aqui pregando, o Senhor tem nos dado uma reflexão sobre a questão de a igreja repensar a sua fé, assim como aconteceu no período da Reforma. E nós trabalhamos 3 mensagens sobre isso. Só que hoje eu gostaria de dar uma paradinha neste assunto e continuar um pouco o assunto que eu preguei no domingo pela manhã, umas 2, 3 semanas atrás, falando sobre a negação do negar-se, como às vezes nós utilizamos a palavra de Deus, as Escrituras, uma doutrina, para nos autoafirmar. E nós conseguimos, muitas vezes, o absurdo de pregar este texto, de Lucas, capítulo 9, verso 23, você não precisa abrir lá agora, onde Jesus diz que se alguém quer ser seu discípulo, que a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Conseguimos uma inversão tal, onde nós fazemos desse negar-se algo que nos autoafirma enquanto cristãos. E então nós gostaríamos de continuar com esta meditação, pensando um pouquinho mais em outras realidades que faz com que nós venhamos a nos autoafirmar ao invés de nos negar. Vamos orar? Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós clamamos a ação do teu Espírito Santo nesta noite, que o Senhor trabalhe nesta igreja, opere pela tua palavra que será dita. Nós clamamos e colocamos diante de ti a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, tudo que somos, Senhor, na esperança de que o teu Espírito venha suscitar vida nesta igreja. Venha suscitar vida em nós, Senhor, porque nós precisamos de ti, de vida. Amém. Para começar a nossa reflexão, eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus. Um está em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. Eu gostaria, Barbinha, que você lesse até o 31, por favor. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta, exclama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque do modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos livres, não da escrava. Assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre.
Paulo aqui evoca uma realidade descrita lá em Gênesis. Você tem ali no capítulo 15, 16 e 17. Dois tipos, Sara e Agar. E ele vai dizer que ali está representado duas alianças. Uma, a do Monte Sinai. E ele vai dizer que também que essas mulheres são duas alegorias. Elas estão aqui para nos comunicar algo a partir de uma alegoria, a partir de um ensinamento que está dentro deste contexto. E quando você então se volta para as Escrituras e vai à nascente desta citação e busca então o entendimento do que está acontecendo, você consegue ter, então, alguns insights. Algumas verdades começam a surgir a partir dos textos do Antigo Testamento, de Gênesis 15, 16 e 17. Ora, nós sabemos, os irmãos sabem, que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. Que ele seria pai de uma nação que se ele pudesse contar as estrelas, ele então poderia contar os membros dessa nação. Mas era algo grandioso que Deus havia falado para Abraão, e todos nós sabemos, os irmãos sabem, que durante um período entre Deus ter dado esta palavra e ter cumprido esta palavra, Abraão agiu nesse inteirinho. Abraão fez algo em sentido a palavra de Deus, em sentido da promessa de Deus. E o que foi este algo que Abraão fez? Tendo em vista a demora, o tempo, a promessa que Deus tinha feito não acontecia, Abraão então foi colocado diante de uma sugestão de sua esposa. E a sugestão de sua esposa, Sarai, era de que ele coabitasse com a sua escrava, Agar, que era uma escrava que havia vindo do Egito, quando eles passaram por lá. E que então se cumpriria a promessa de Deus. Ele então passaria a ter filho. Ele então passaria a ter descendente. Ela seria como uma espécie de barriga de aluguel. Sara então tomaria para si o filho dela, o filho de Agar, e cuidaria deste filho. E Abraão entendeu aquilo como algo interessante a ser feito, como algo coerente, como algo que poderia contribuir para a promessa de Deus, que poderia então trazer o cumprimento do que Deus havia falado. E o tempo passa, e quando Abraão já está velho, com 99 anos, Deus resolve aparecer novamente para ele. E eu gostaria então, Barbinha, que você abrisse em Gênesis capítulo 17. A partir do versículo 15 até o 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não me chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão junto, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de mim. Deus de ti. Obrigado. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. A cena, nós precisamos olhar para o texto das Escrituras e procurar vislumbrar aquilo como uma cena. Mas se você
entender o que está acontecendo ali, os anos se passaram e de repente Deus, cuja sua palavra não pode ser alterada e nem mudada, o Deus de toda a graça, que havia prometido então a Abraão que ele teria um filho com Sara, retorna e diz: e aí, Abraão, tudo bem? Tudo bem. Você lembra da promessa que eu te fiz? O senhor está de brincadeira comigo. Você lembra que eu falei que você teria um filho com Sara? Então, agora vai acontecer. Então, Abraão prostra-se com o rosto em terra e ri, tira sarro, escarnece, dá risada e ainda fala: oxalá vive Ismael na sua presença. Se o senhor pelo menos cuidar de Ismael, para mim já está bom demais. Mas Deus de toda a graça, o Deus que você percebe agindo com graça em todas as escrituras, nem atenta para o deboche de Abraão, nem atenta para a sua pequenez e a sua humanidade. Antes, simplesmente fala do que ele faria, porque ele já havia colocado a sua palavra, e disse: não, de fato, Sara terá um filho, ela será nações. E nós sabemos, e os irmãos sabem, que de fato foi o que ocorreu. Em um determinado momento, Abraão teve que se dobrar à palavra de Deus, e ainda que a sua esposa fosse avançada em idade, e ainda que ele também fosse avançado em idade, ele teve que pegar Sara, ir para a tenda e resolver essa situação, confiado na palavra de Deus. Agora eu quero que os irmãos entendam a seguinte analogia. Esta risada é o que todos nós precisamos ter. Esta zombaria, talvez, é o que eu e você precisamos. Nós, de repente, podemos olhar para a Escritura e falar: mas Abraão riu de Deus, que coisa feia. Mas Deus é tão sábio, e a sua sabedoria supera em muito a nossa sabedoria. A palavra de Deus fala que assim como os céus são mais elevados do que a terra, Deus queria justamente levar Abraão àquela consciência que esta risada fala. Esta é uma consciência que precisa habitar você e habitar a mim. Porque ainda que ele se riu de Deus, esta risada falou muito dele mesmo. E esta risada precisa falar conosco. Porque esta risada traz a revelação de que Abraão se via como um impotente. Que Abraão se via como um incapaz. Que Abraão se via como alguém que não podia. Que segundo as suas forças, que segundo a sua capacidade, o seu intelecto, segundo aquilo que há no homem, segundo a sua potência, aquilo era impossível de acontecer. E Deus quer realizar as suas promessas em nossas vidas. Mas para que isto ocorra, Deus tem que nos levar a esta consciência de que de fato somos impotentes, de que de fato não há nada em nós que possa contribuir para a promessa que Deus fez acerca de nós. Que Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, como nós cantamos nessa noite. Nós falamos, nós cantamos, mas nós não agimos assim, porque muitas vezes nós não conseguimos rir de nós mesmos. Nós não conseguimos rir de nós mesmos, porque ainda nós achamos que em nós há potência, nós achamos que em nós há qualificações, nós achamos que em nós há condições de fazer com que a promessa de Deus se cumpra em nós e nessa terra. Nós achamos que nós temos algo a contribuir com o reino de Deus. Nós achamos que temos algo que pode então ajudar a Deus a cumprir o seu papel de Deus e a cumprir as suas promessas e aquilo que Ele determinou que vai fazer. E por isso nós então buscamos a veia da nossa carnalidade, o viés da nossa força, o viés da nossa potência, e resolvemos então entrar num projeto de fazer. E esta é a palavra do que nós estamos querendo tratar nesta noite. Eu fui questionado acerca do fazer, e eu falei com a pessoa que eu falei: então eu vou falar sobre o fazer. Nós achamos então que há em nós
algo, que há em nós capacidade, que há em nós uma instrumentalidade inerente a nós, que é capaz de contribuir com aquilo que Deus falou. E o que nós fazemos? Entramos no mesmo projeto de Abraão. E este projeto não é novidade. Esta tensão sempre existiu nas Escrituras. Quando você vai para Gênesis, capítulo 3, capítulo 4. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Temos duas expressões de oferta. Eu gostaria agora, Barbinha, que você lesse para mim o versículo 4. Só o 4. Abel, Perdão, 3. 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, do fruto da terra. As Escrituras vão dizer que Caim era lavrador. Abel trouxe um cordeiro cevado, trouxe uma espécie do seu rebanho. E a palavra de Deus vai dizer que Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. E a pergunta é o porquê. Nós sabemos que neste princípio das Escrituras, o labor, o trabalho está indicado na pessoa de Caim. Ele é aquele quem lavra a terra, ele é aquele que trabalha, quem se esforça, quem derrama o seu suor, quem se empenha. Mas no que se refere a Deus, Deus já havia dito como que se dá o relacionamento com Deus, quando os pais de Abel e Caim pecaram, e Deus foi e cobriu a vergonha de Adão com o sacrifício de um animal. Mas a impressão que você tem, e a atenção que existe aqui, é a atenção de que ir pela via de Deus, ir pela via que Deus havia indicado, talvez não seria apropriado. Porque, tudo bem, Deus indicou que o caminho seria o sacrifício de um animal, que tipifica o sacrifício de Cristo. E Abel fez conforme o Senhor, mas de repente, Caim não. Caim teve uma ideia brilhante. Caim teve uma ideia que pode sugerir o seguinte para nós, pode sugerir: rapaz, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado tanto, eu vou apresentar o melhor que eu tenho, eu vou apresentar o melhor da minha produtividade, o melhor do meu esforço, o melhor das minhas habilidades, o melhor que eu tenho, eu vou apresentar a Deus. Mas ainda que isto seja algo, de repente, louvável, contudo não era o que Deus havia estabelecido. E sempre que isto acontece, tem algo por trás. E este algo por trás tem a ver consigo mesmo, com autoafirmação, com dizer e fazer de si mesmo alguém notório, alguém admirável, fazer e expor que você é o agente, que você é aquele que deve ser louvado, que você é aquele que pode contribuir para o reino de Deus, mesmo nas coisas relacionadas a Deus. E esta tensão vai se repetir em Gênesis também, no capítulo 11.
Eu gostaria de ler do 1 ao 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sempre que fala de cidade, vocês vão entender que Satanás tem o mesmo princípio agente. Ele sempre tenta imitar a obra de Deus. Quando nós vamos identificar nas Escrituras o que Deus está realizando, na consumação das Escrituras, lá no capítulo 21 de Apocalipse, o que você tem? O que você tem? Uma cidade. Você tem uma cidade. E aqui, a proposta de Satanás, a proposta do humanismo, também começa a se manifestar na construção de uma cidade. E esta cidade, ela busca uma autonomia de Deus. Ela busca proteção, ela busca torre, construir torre a partir do homem, a partir das qualidades do homem, da engenharia humana, da inteligência humana, do esforço humano. E ainda que ela tente caminhar em direção aos céus, ou se erigir em direção aos céus, que é algo tremendo, que é a habitação de Deus, que é algo fantástico, que ela venha com este sotaque, vamos em direção a Deus, vamos atingir o céu, vamos alcançar o céu. Ela traz por trás todo o princípio da religiosidade, todo o princípio luciferiano, quer fazer o seu próprio nome notório, quer fazer o seu próprio nome conhecido, quer fazer o seu próprio nome admirável diante dos homens, inesquecível diante dos homens. Enquanto que a cidade que Deus tem para nós, como cristãos, é aquela que desce do céu, cujo o autor aos Hebreus vai dizer que Deus é o seu arquiteto e construtor, que você e eu não temos nada a oferecer, que você e eu não contribuímos em nada, mas que foi Deus, por sua graça, quem manifestou em Cristo Jesus, e que agora cumpre o final de tudo, a consumação de tudo, a sua escatologia, a partir de uma cidade também, mas não uma cidade construída por homens, por esforço humano, nem uma cidade com suor de homens, mas uma cidade que é dada por Deus e que desce do céu, que não tenta subir até o céu, mas que desce do céu em direção ao ser humano, e que é feita por Deus e arquitetada por Deus, e não por homem nenhum, e nem por ser humano, nem por nada e nem por ninguém, mas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Este é um princípio que está em tensão durante todas as Escrituras. Você vai ver pessoas querendo fazer aquilo que Deus já prometeu pela sua palavra e que só Ele tem a condição de cumprir. Assim como Abraão quis ajudar Deus a cumprir uma promessa que Deus já havia dito. Como quem diz, Deus não pode cumprir essa promessa. Deus é incapaz, é incompetente para cumprir esta promessa. Deus não é suficiente para sustentar a sua palavra. Eu preciso me esforçar em direção ao homem, em direção à sua palavra. Eu preciso me esforçar em direção à sua promessa, de modo que eu seja a resposta para Deus. Que Deus encontre em mim o seu socorro, enquanto Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa cidade forte, Ele é a nossa torre, em que nós temos que buscar refúgio. E Paulo então usa esta linguagem no capítulo 4 de Gálatas.
E ele vai falando que são duas alegorias. Uma é fruto da sua carnalidade. Abraão, então, acha-se potente para fazer aquilo e faz. E os irmãos, se quiserem estudar as Escrituras, vão ver no que isso deu. Vão ver no que dá Ismael. Vão ver no que dá até hoje a questão de Abraão ter se envolvido com Agar. Produz filhos para a escravidão. Produz filhos para a escravidão, porque são frutos da carne, da potência humana, da carnalidade humana, e não são filhos da promessa. Sabe o que é promessa? Promessa tem a ver com palavra, tem a ver com aquilo que Deus falou, e quando Ele fala, meu tesouro, quando Ele fala, meu irmão, minha irmã, Ele cumpre. Ele fala, haja e há. Ele não precisa de ninguém, sabe por quê? Porque você não pode servir a Deus. Sabe por quê? Porque você respira o ar que Ele tem que te dar. Sabe por quê? Porque você é criatura. Então, mantenha-se no lugar de criatura. Sabe por quê? Porque você não é Deus, porque você é finito, falho, pecador, assim como eu. E é por isso que Atos, Paulo vai trazer essa realidade bem clara para a gente. Atos 17, a partir do verso 25. Lê só o 25, Barba, para mim. Fazendo um favor, amado. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Lê o 24 e o 25, Barbinha, junto. O Deus que fez o mundo e tirou o que nele existe, e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas. Você não tem nada a contribuir no reino de Deus. Nem eu, nem ninguém. O que Deus colocou na sua palavra, Ele vai cumprir, independente de mim ou independente de você. Deus irá cumprir a sua palavra, porque Ele é Deus de palavra, porque Ele é Deus verdadeiro, porque nele não há sombra nem variação, porque nele não há mentira. Querendo você ou não, Deus cumprirá a sua palavra. Deus não pode ser servido por sua mão, nem por minha mão, nem pela mão de ninguém. Deus não pode, porque nós não temos competência, nós não temos nada para dar para Deus. Mas esta tensão sempre vai existir na história da igreja. Onde, assim como os filhos da escrava perseguiram o filho da livre, hoje em dia vai ser a mesma coisa. E nós precisamos entender, meus amados, porque quando nós olhamos para João, capítulo 3, o verso 3, um texto que nós gostamos de citá-lo, eu gostaria até que você lesse, Barbinha, se bem que todo mundo aqui já conhece de cor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe como muitas vezes nós lemos esse texto? Nós lemos assim: quem não nascer de novo, não pode ir para o céu. Quem não nascer de novo, não pode ir para o céu. Mas o texto está dizendo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Você vê o reino de Deus na sua vida, meu amado?
O que significa reino de Deus? O que significa reino de Deus? Cristo. Reino de Deus é o governo de Deus. É o governo de Deus expresso no seu Filho. Ele falou, não está lá, não está cá, está dentro em vós. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida que chamamos de cristã sob o nosso governo, não sob o governo de Deus. Vivemos uma vida que chamamos de cristã, onde nós somos o agente. É eu quem vou fazer os tijolos para servir de pedra, vou juntar o betume para servir de argamassa. Não confio que Deus reine sobre minha vida, sobre a sua igreja. Não confio. Então busco fazer a minha vontade, ou busco então contribuir para aquilo que Deus falou que iria fazer. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque hoje o que invade a igreja é uma visão pragmática. O que é uma visão pragmática? É uma visão de resultados, uma visão que só pode contabilizar aquilo que ela vê, aquilo que ela percebe, aquilo que ela pode tocar, aquilo que ela pode identificar. Mas se você usar o mesmo modelo na igreja de Jesus Cristo, você vai entrar numa fria, vai entrar num engano muito grande. Porque quando você olha de maneira pragmática, para tentar ver se Deus está agindo ou não, para tentar entender se a igreja está sendo abençoada ou não, se a sua vida está sendo abençoada ou não, o que você vai ver é uma mulher e uma criança. Sara e Isaac. E do outro lado, uma mulher e uma criança. Agar e Ismael. Ou seja, o produto talvez não você fique sem condições de avaliar, porque é muito parecido. Qual a diferença de uma mulher e de uma criança de um lado e uma mulher e uma criança do outro? A diferença é que um é fruto da promessa, é fruto da palavra de Deus, e o outro é fruto da carne, como Paulo diz. É fruto daquilo que o homem pode trazer para Deus, daquilo que o homem acha que pode contribuir com Deus. Mas isto vai produzir filhos para a escravidão. O que vai fazer de nós é escravos. Fazer de nós pessoas que não têm relacionamento e nem liberdade diante de Deus. Agora mensure a sua experiência. Onde é que você está? Você é filho da promessa? Ou você é filho da carne? Porque essas duas realidades caminham juntas. Essas duas realidades vão caminhando juntas. Sempre sob tensão. Mas elas caminham juntas. Meus amados, nosso problema é achar que todo bem é bom. Não é, meus amados. Alguns vão dizer o seguinte, então não devemos fazer nada. Não devemos fazer mais nada. O pastor Alexandre está dizendo que não se deve mais fazer nada. É chegado a vós o reino de Deus. E no reino de Deus tem um que reina, que nós chamamos de Senhor. E que a palavra de Deus fala que nós fomos salvos para a comunhão com Ele. Porque a palavra de Deus fala que nós fomos salvos para a comunhão do Filho de Deus. E neste lugar, se a gente pode chamar de lugar, onde Jesus Cristo reina na sua vida, o que você tem que fazer? É o que Ele te mandar. Jesus Cristo fala de si mesmo. Vamos dar uma olhadinha em João. João, capítulo 4, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Como comunhão com o Pai, Jesus vai dizer o seguinte acerca de si mesmo. Ele fala assim, ó, as coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo. Não fui eu que tive uma ideia brilhante, algo que eu achei fantástico, e falei, vou fazer aqui para ajudar meu Pai. Ele vai dizer assim, as coisas que eu faço segundo o que o meu Pai me ensinou, ou segundo o que o meu Pai me falou. E as coisas que eu falo também, não as falo de mim mesmo, mas falo segundo o ouço do meu... Este é o Senhor Jesus agindo. Ele é o seu mestre? Você é discípulo de Cristo? Gente, nós não somos chamados para nos relacionar com a palavra de Deus como se ela fosse uma regra. Nós somos chamados para nos relacionar com uma pessoa que é viva e que se manifesta através da sua palavra. E quando você quiser saber o que você tem que fazer, pergunte a Ele. Pergunte a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que se você é uma nova criatura, Ele e o Pai e o Espírito vieram fazer morada em você. A palavra de Deus vai dizer que você agora tem comunhão com Ele. É por isso que Paulo então quer ir para um lado pregar o Evangelho, e o Espírito diz, não vá. Não quero que você vá. Mas não é certo pregar o Evangelho? É certo, mas eu não quero. Se a gente for fazer da vida uma regra e das Escrituras uma regra, nós acabamos que não nos relacionamos com Deus e às vezes chegamos para as Escrituras como a letra morta só, simplesmente, sem a vida. O chamado de Abraão fala isto muito claramente. Deus chega para ele e fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não deu um mapa para Abraão, ele falou, ó, segue esse mapa aí e te vira. O lugar que ele tinha que parar era na comunhão com Deus. A esquina que ele tinha que virar era na comunhão com Deus. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor. E nem todo bem é bom. A nossa condição de avaliar o bem e o mal, ela é deturpada pelo nosso pecado. Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7. A partir do versículo 21 até o 23, Barbinha, fazendo um favor. Está bonito com esse cabelinho aí, hein, Barba? Só porque não foi eu que cortei, né? Mudei de barbeiro. 21. Do 21 ao 23. 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas não é fazer o bem? O que é profetizar? Expulsar demônios. Senhor, mas em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu queria dizer que em nome de Jesus Cristo. Eu tive uma ideia maravilhosa, e se Deus abençoar a minha ideia, vocês vão ver. Em nome de Jesus, aí nós vamos. Mas não era bem, não era bom. Mas você ouviu de Deus, você teve comunhão com Deus, você se relacionou com Deus. Aliás, Deus te mandou fazer. Esta é a realidade do Novo Testamento, a realidade onde um Deus é vivo. É um Deus que fala, que se manifesta aos seus, e diz para, e diz anda, vira à direita, vira à esquerda. Nem todo bem é bom. Homens que em nome de Jesus Cristo profetizavam, curavam, expulsavam demônios, aos quais Jesus chegou e falou, meu querido, eu não sei nem quem você é. Você vai ter que se apartar de mim.
Mas Senhor, eu? Sim, mas eu sou pastor, Senhor. Cara, eu não te conheço, cidadão. Senhor, o senhor não lembra aquela pregação que eu fiz? O senhor não lembra quantos enfermos eu curei em teu nome? Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. As minhas ovelhas eu conheço. Elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. O meu espírito as guia. E elas são sedentas para ouvir a minha voz. Elas querem ter comunhão comigo. Mas sabe por quê? Nós não queremos ter comunhão com Deus? Porque nós queremos esfregar na cara de Deus o nosso currículo. Nós queremos esfregar na cara de Deus as nossas realizações. E nós não queremos aceitar a palavra de Deus que diz: você é um inútil. Você é um pecador. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Você precisa ser feito novo. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa ser feito meu filho, para que você tenha comunhão comigo. E para que eu possa agora me manifestar a você. Para que eu possa agora falar com você, você falar comigo. Para que eu possa agora, quem sabe, te usar numa obra que eu estou fazendo, que eu estou realizando. Eu peguei a imagem do meu filhinho. Eu tenho um banheiro fora da minha casa. Os irmãos que já foram lá tiveram o privilégio de ir naquele banheiro, eu acho. Que ele acende por lá de fora ainda. Mas a gente estava pintando o chão, e tudo que eu vou fazer, o Luquinhas quer fazer comigo. Mas ele é incompetente para fazer. Ele não tem como me acrescentar nada. E ele quer pintar o chão, ele quer consertar o chuveiro. Pai, posso ir junto? Vamos consertar o carro? Posso ir junto? Ele não tem essa competência. E a gente está lá pintando o chão, e daqui a pouco eu olho, o banheiro está tudo pintado de cinza, assim, o banheiro bege, pintado de cinza, até uns 3 palmos de altura, assim, mais ou menos. Aí eu olhei aquilo e falei, meu pai, né? Não vamos fazer. Fizemos uma risca lá, eu e a Lili, e pintamos na risca, ficou um barrado, assim, ó. Agora, sabe por que eu quero o Luquinha comigo? Porque eu quero ter comunhão com meu filho. Sabe por que ele quer ali me ajudar? Porque ele quer estar junto de mim. Porque ele quer ter comunhão também. Sabe por que Deus te dá o privilégio de você participar da obra dele? Sabe por quê, amados? Sabe por que Deus nos chama para compartilhar este ministério daquilo que Ele está fazendo neste mundo? Para você chegar no final e esfregar na cara dele, olha o que eu fiz? Não. É porque Ele quer ter comunhão com você, Ricardo. Ele quer que você ouça a sua palavra, a sua voz falando com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser seu pai, te chamar de filho. Mas você não tem, meu amado, nada para contribuir no reino de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz, ela é fantástica. O que Deus vem trazer acerca da sua palavra é maravilhoso. E a pessoa de Deus revelada em Cristo Jesus é tremendo. Vamos abrir em Mateus também. Não, perdão, Lucas. Lucas. Capítulo 10. A partir do verso 38 até 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Escutei um aleluia aí, graças a Deus. Sabe o que esta parábola fala? Fala que Deus não veio buscar peão de obra. Deus não veio buscar peão de obra, Ele veio buscar filhos. Deus não veio buscar braços, Ele veio buscar ouvidos. Deus veio te chamar para a comunhão, e esta é a melhor parte. Esta é a melhor parte. Esta é a melhor parte. Deus te ama e Deus te quer para um relacionamento. Deus te ama e por isto, em Cristo Jesus, Ele te faz participante daquilo que Ele está fazendo. Como Paulo vai dizer, lá no capítulo 15, de 1 Coríntios, no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Meu irmão, se o Senhor te chamar para quebrar pedra, vai quebrar pedra. Mas se o Senhor te chamar para ficar no pezinho dele ali, fica no pezinho dele. Há um privilégio em participar do que Deus está fazendo quando nós temos a consciência da graça. Quando nós temos a consciência de que em nós não há nada. E esta consciência é a consciência dos mortos em Cristo Jesus. Aquele que não morreu em Cristo Jesus tem a tendência de se achar, de se colocar no centro, de achar que pode alguma coisa. Mas aquele que se viu como um pecador, e que em Cristo Jesus encontrou pela sua graça a salvação de Deus, ou foi encontrado pela graça de Deus, como Paulo vai afirmar isso em Filipenses. Esse então se entrega à morte, porque toda tentativa de autoafirmação, seja ela no trabalho, seja ela na igreja, seja ela em qualquer coisa da sua vida, de se autoafirmar, é uma tentativa de manter esta vida velha, adâmica, a força de Adão, de dizer, eu não preciso me negar, de dizer, eu não preciso me negar totalmente. Enquanto isso, você se apega na velha vida, ainda que seja dentro das coisas de Deus, ainda que seja curando enfermos, expulsando demônio, profetizando, ainda que seja construindo torres, ainda que seja em nome de Jesus Cristo. O que você faz é se autoafirmar enquanto velha criatura. O que você faz é produzir filhos para a morte. O que eu e você fazemos é isto. Mas enquanto mergulhamos na morte, na expectativa e na esperança de que o Pai nos ressuscite, a vida é manifesta. Quando nós olhamos para nós e afirmamos, não há esperança para mim, não há nada que eu tenho, não há nada que eu tenho para contribuir com o reino de Deus, e mergulho na morte, só tem uma solução para a minha vida, é realmente morrer, é levar o morrer dia a dia. Então, a vida de Jesus começa a se manifestar, porque o que Jesus fez foi isto. Foi não fazer nada de si mesmo, mas somente aquilo que ele ouvia do Pai, porque tinha comunhão com o Pai. Foi entender que nem todo bem era bom, porque ainda que alguns achassem desperdício tornar sobre ele 300 denários de perfume,
ao invés de se dar aos pobres, naquele momento ele falou, não, isto é necessário. Mas em um determinado momento ele diz, dai vós de comer. É Deus quem governava a sua vida, é Deus quem regia a sua vida. E ele foi até o ponto de ser crucificado, confiando que Deus o ressuscitaria no terceiro dia. É por isso que as Escrituras vão dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Se nós, como igreja, quisermos experimentar a vida de Cristo, a vida ressurreta, não esta nossa vida, a imitação da vida de Cristo proposta pela religião, nós mergulharemos na morte, negaremos a nós mesmos, na esperança e na expectativa e na fé que Deus nos ressuscitará no terceiro dia. Que Deus manifestará em nós a vida do seu Filho. E que Deus produzirá, através de nós, os frutos que Ele quer produzir. É por isso que Ele diz que todo ramo que está ligado à videira vai produzir bom fruto. E se alguém está ligado e não está produzindo bom fruto, vai ser cortado e vai ser lançado fora. Deixemos de insistir nas qualidades do velho homem e passemos a confiar no Espírito da vida, que é capaz de produzir vida somente, que é o único capaz de dar sentido à nossa existência e de fazer com que a nossa vida possa contribuir com alguma coisa no reino de Deus. Porque estamos mortos e Cristo é a nossa vida. Porque não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Não é isso que nós falamos? Não é isso que nós dizemos crer? Mas quando queremos a prática da vida cristã, nos enchemos das regras e buscamos vivê-las a partir de nós mesmos e dizemos, Cristo vive em mim, mas de lado fora aí. Eu que vou determinar esse negócio. E daí eu busco fazer. Busco. E só nhaca. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos confiar na palavra de Deus. Vamos esperar em Deus. E vamos deixar Deus fazer em nós a sua vontade. Se Ele disser marche, nós marchamos. Se Ele disser pare, nós paramos. Mas que Deus tire de nós, de mim, de todos nós, toda a arrogância de achar que pode, porque isto é autoafirmação, isto é projeto babilônico, isto não é cristianismo, isto não é fé, não é evangelho da graça, isto não é Cristo, isto é velho homem. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Fora de Cristo nós não somos nada. Fora de Cristo nós não temos nada. E se estamos em Cristo, que Ele manifeste a sua vida em nós, enquanto nós nos entregamos à morte dia a dia. 1 Coríntios 4. Perdão, Barbie, hoje eu estou meio trêmulo aqui, irmão. 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 10. verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre, e por toda parte, o morrer. Isso não é doutrina, viu, amados? Isso é vida cristã. Isto não é doutrina. Se você conhece isso como doutrina, você está no centro da sua vida, Jesus Cristo não passa nem perto, nem te conhece. Mas se Cristo é a sua vida, esta é a maneira que você deve então viver. É como Paulo diz lá em Gálatas 2, que nós também gostamos de ler. É viver pela fé. Estou crucificado, Gálatas 2, 19 e 20, não é isso que nós lemos? Estou crucificado com Cristo, porque eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, na minha história, eu vivo só de uma maneira, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esta fé diz o seguinte, leve o morrer, entregue-se à morte, não tente sapatear, querendo ser alguma coisa e se autoafirmar. Antes, se negue, diga, realmente eu não sou nada. E espere, então, a manifestação da vida de Cristo em você. Somente assim Deus poderá produzir vida através da sua vida. Somente assim há vida para cristão, verdadeiramente.
O resto é imitação, é projeto babilônico, é força do velho homem. É para aqueles que não querem negar a si mesmo, para aqueles que não querem ser discípulos de Cristo, mas para aqueles que querem ser discípulos de si mesmo. Esta tensão sempre houve na história da igreja, sempre houve nas Escrituras e sempre vai haver. Até Cristo voltar, até os anjos separar o joio do trigo. Mas se você é um filho de Deus, eis aqui a palavra de Deus para você. Se você não é um filho de Deus, Deus ama você. A maior manifestação deste amor foi Cristo crucificado. E a maior obra que Ele realizou foi matar você naquela cruz, para te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Se pela fé você crer nessa loucura, você se tornou um filho de Deus. Passe a viver como um morto agora. Espere em Deus ressuscitar você dia a dia. E a vida de Cristo se manifestar em você. É assim que a igreja anda. É assim que no meio de toda essa história, essa tensão dos poderosos, a igreja subsistiu. Sendo morta. Porque quem olhava dizia, o crucificado está errado, se é filho de Deus não pode estar na cruz. Mas a palavra última quem dá na vida de um filho de Deus, daquele que se entrega à palavra de Deus e ao evangelho da cruz, é que Deus ressuscita no terceiro dia. É que Deus ressuscita no terceiro dia. Se negue, se entregue ao amor furioso de Deus, deixe Deus fazer a obra na minha e na sua vida. Deixe Deus fazer a obra em nós como igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que você não ficasse indiferente a esta palavra, mas que você guardasse ela no seu coração, porque isso vai querer ser tirado de você. Mas que você, em nome de Jesus, medite nesta palavra e na sua casa converse com Deus. Como é que está sendo a sua vida? Se a sua vida faz parte do projeto babilônico ou se ela faz parte do evangelho da graça. Se você é filho da promessa ou você é filho da escrava. É isso que você tem que fazer. E se você for filho da escrava, não tem problema não, meu irmão. Se arrepende, é só falar, Pai, Jesus Cristo se manifestou, a graça se manifestou Salvador a todos os homens. Se arrepende, diz, Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que ninguém que se aproxima a Ele, jamais Ele lança fora. Que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Deus ama você, é um fato. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você odiar a sua vida, se você aborrecer a própria vida, você vai achá-la, guardá-la para a eternidade. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.